Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão nessa finalzinho de tarde de sexta-feira? Hoje eu posso dizer que sextou. Como o nosso programa é nas quintas-feiras, né? Hoje em especial na sexta-feira, por causa do nosso convidado. Tem um convidado super especial, já participou várias vezes, acho que é a quarta vez. Oi, Ru, no nosso programa Visão Social ali na Garopaba FM, né? Mas por causa da pandemia vai fazer pela primeira vez aqui no nosso Instagram do programa Visão Social. Como é que vocês estão aí nesse 31 de julho, último dia do mês? Amanhã já é 1º de agosto, pessoal. Como tá voando o tempo, né? Eu tô assim impressionada. Quando eu vejo, eu já tô aqui de novo conversando com vocês. Semana passada eu tava de camisa, né? Tava 23 graus, hoje tá 16 graus de novo, dá essas loucas no tempo, né? Acho que em todos os lugares do Brasil, não só aqui em Garopaba, né? Hoje tá 16 graus, tá um dia bonito, um pouco nublado, às vezes as nuvens escondiam o sol, mas com sol também bastante tempo. E que coisa boa que já estamos aqui, então, para um final de semana aí com várias dicas muito legais. A gente vai conversar para quem acompanha a gente nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram do Visão, no Twitter também. A gente vai conversar com um médico de família que tem mais de 20 anos aí de expertise. Ele é o Dr. Luiz Antônio Rota, né? Especialista também em ozonioterapia. Depois ele pode explicar para a gente o que que é. A gente vai conversar com ele sobre os cuidados da saúde física e mental nessa pandemia, né, que a gente está vivendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Vocês, está tudo bem com vocês aí? Quem mais? Eu coloquei um título. Não sei se dá para ver aí o título, Ru. Por enquanto. Por enquanto o Dr. Rota ainda não entrou, daqui a pouquinho ele está entrando. Ele que é médico de família há mais de 20 anos, a gente vai conversar então sobre os cuidados da saúde física e mental durante, né, que a gente está vivendo e pós-pandemia. Porque, ó, ele entrou ali. Oi, Dr. Rota, boa tarde, tudo bem? Já vamos lhe chamar aqui. Espero que o senhor fale bastante também. Tem bastante coisa para a gente falar. Já estou lhe chamando aqui. Vamos aguardar então a entrada do Dr. Rota, ver se está tudo bem com o áudio. Oi! Tudo bem? Alô, Como é que tá, Dr. Rota? boa tarde. Como Me é escuta que tá o bem? áudio? Me escuta bem? Tá cortando um pouquinho. É verdade. Tá dando uma travadinha aí. Vamos ver se Alô? a gente dá uns minutinhos. Oi, tô lhe ouvindo aqui. Eu não sei, eu É? acho que é o meu que tá. Tá Agora eu tô te conseguindo me ouvindo, mas às ver? vezes dá uma cortadinha. Sim, consigo te ver. A sua imagem às vezes dá uma congeladinha, ó, uma quadriculada. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua que tá. Ou O ambas, senhor né? tá no Wi-Fi aí? Tô no É, Wi-Fi e e os nos nossos dados Wi-Fi não são lá móveis. muito, Eu até vou tirar dos muita dados qualidade. móveis aqui. Deixa eu ver. Mas se Vamos tiver a ver se a voz gente. boa, já é o bastante, acredito. Já é o bastante. Tudo bem com o senhor nessa tarde aí? Tá, o sol tá mais forte agora, parece, né? Na hora de se Pois despedir é, da não? gente. Com certeza. Deu para fazer uma vitamina D boa hoje de tarde, sim, com certeza o sol foi bem agradável. Que legal, a gente vai falar sobre isso também. Eu vou só tentar. Eu não estou conseguindo. Eu dei uma atualizada aqui no celular. Eu queria fixar esses comentários para não ficar no seu. Deixa eu botar aqui, desativar. Só para não ficar no seu rosto, porque depois a gente pode abrir mais no final para ver se tem alguma pergunta. E se Claro, também ficar muita coisa, a gente depois pede que as pessoas escrevam e a gente lhe passa para o senhor poder responder também. Tá bom? tranquilo, tranquilo.
Que legal. Então, em primeiro lugar, uma alegria lhe ter aqui de novo. Eu estava comentando, eu acho que é a quarta vez, né, que o senhor participa do programa, só que dessa vez pelo Instagram, né, por causa da pandemia, a Garopaba tá, a gente está off lá, porque é um programa presencial, estúdio pequeno, né, complicado. Então, é uma Sim, sim. alegria lhe ter de novo. É sempre uma aula, tá com o senhor, várias dicas. Eu estava falando que o senhor é médico de família há mais de 20 anos, né? E também especialista em ozonioterapia, que depois a gente vai saber o que que é. E hoje a gente vai falar sobre a saúde física e mental, que é tão necessária todos os dias, principalmente nesse período aí que a gente está vivendo de isolamento social, dessa crise aí da pandemia que tem apavorado muitas pessoas, né? Então, em primeiro lugar, lhe agradecer, que eu sei que a sua agenda é bastante comprometida. Voltou. No meu Wi-Fi, só um pouquinho. Tá, fica à vontade. Vamos ver se melhora agora. Então, Não sei se acompanhou ali o que eu comentei. diga. Não, eu estava dizendo, né, que a gente hoje vai conversar sobre a saúde física e a mental, que é tão importante normalmente, quiçá numa pandemia como a gente está Imagina, vivendo, né, doutor? com certeza. Aqui estamos nós, né, via essa nova metodologia de comunicação que está se expandindo justamente porque as pessoas não podem mais se encontrarem ao vivo, presencialmente, mas tecnologia aí das redes sociais agora realmente trazendo pelo menos esse benefício de fazer com que possamos continuar nos comunicando, possamos continuar conversando, nos reunindo de certa forma e sem esse risco maior do contágio, né? Então, realmente a tecnologia é a serviço do homem. Mas justamente nesse É, período de pandemia e de todas as transformações que ela vem trazendo, e as revoluções, e os conflitos, e as dificuldades, e os medos, e as angústias, e toda essa insegurança, faz com que tenhamos que cuidar cada vez mais da nossa saúde, tanto física, para evitar justamente o contágio, quanto mental, para evitar de enlouquecer em toda essa realmente pandemia, não só de vírus, como de ideias e de informações e de, enfim, e de emoções, né? Então, é verdade. estamos passando por um período crítico, essencial, para que nos cuidamos. É Qual mesmo. E eu seria, acho que a gente tem que. É, o que eu queria comentar até no início, assim, eu estava lembrando, vendo o senhor falando, ouvindo, né, e vendo o senhor falando essa questão da pandemia. Eu lembro que bem no início, assim, as pessoas naquelas primeiras semanas pensaram assim, ah, é umas fériasinhas forçadas, né? Na próxima semana, daqui a 10 dias, vamos voltar, mas depois viram que a realidade não era essa e estava todo mundo muito no escuro, ninguém sabia o que que era, como é que pegava, enfim, e aí começaram aquelas receitas malucas, não sei se o senhor vai lembrar, mas tomar água quente, chá quente, comer isso, comer aquilo. Então, eu até queria que o senhor falasse um pouquinho antes da gente entrar nessa parte da saúde mental, né, que é uma coisa super que está pegando a ansiedade, a angústia, a depressão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da saúde do corpo, porque depois se viu que não era nada disso, mas eu lembro pessoas, nossa, eu me queimei toda tomando um chá super quente, porque diz que mata o vírus, e pinga não sei o que no nariz. A gente viu assim absurdos, né? E pessoas até, entre aspas, letradas, né? Comentando, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é meio doido, porque as pessoas não sabiam do que se tratava, né, naqueles primeiros meses ali. e de certa forma continua ainda não sabendo muita coisa, né? Nós vemos uma guerra de informação muito grande e isso sempre se deu nas novidades, nos grandes embates da medicina, as grandes descobertas da medicina,
nos grandes momentos críticos da medicina, sempre aconteceu esses conflitos de ideias. E isso é natural até. Então, o pessoal que defende uma maior lockdown, o pessoal que acha que o lockdown não vai gerar mais problema do que solução, vertical, horizontal, local, geral. Então, essas discussões sempre aconteceram em todos os momentos críticos da nossa humanidade. E, de certa forma, elas são positivas. O fato é que, devido à grande tecnologia de informação que temos, a informação corre muito rápido. Todas as informações, tanto a boa informação quanto a má informação ou a desinformação. E justamente é a desinformação que acaba nos angustiando, gerando toda essa loucura mental. Mas tem coisas que não mudam. Tem coisas que o que nós estamos enfrentando hoje foi o que foi enfrentado no século passado e no milênio passado, até se nós formos olhar. Porque a biologia, ela continua sendo a mesma e o comportamento das viroses continua sendo o mesmo. Então, um professor meu costumava dizer que nenhum vírus, nenhuma bactéria mata. Olha só que estranho isso. Mas ele dizia depois: o que mata é a incapacidade do nosso corpo conseguir conviver e se harmonizar e conseguir dar limite àquele vírus, àquela bactéria. Porque, por exemplo, nós temos várias bactérias no nosso corpo. Uma pessoa de 70 quilos chega a ter até 4 quilos de bactérias no seu organismo. Olha só. Mas as positivas, as boas, né? Não existe positivo e negativo, porque essa mesma bactéria que está nos ajudando, por exemplo, a fazer a digestão, e se nós matarmos metade dessas bactérias que estão nos ajudando, que estão no nosso organismo, nós somos um planeta de bactérias. Então, elas convivem em nós e conosco. E se a gente matar metade dessa flora bacteriana, nós não conseguimos sobreviver. E algumas dessas bactérias, às vezes, se revoltam, se desequilibram e acabam nos causando um desequilíbrio, o que chamamos de doença. Então, eu volto a essa premissa. O que mata não é o vírus, propriamente dito. O que mata é a nossa incapacidade de conseguir controlar o vírus quando temos contato com ele. Tanto é que, nessa virose, por exemplo, do Covid, mais de 80% das pessoas vão adquirir o vírus e vão saber, o seu sistema imune vai saber fazer esse trabalho de fazer esse equilíbrio com o vírus, e o vírus não vai causar nenhum dano maior à saúde. Né? Sim. Alguns vão ter os sintomas mais fortes. Isso. E o que acontece? Quando o nosso sistema imune tem algum problema, alguma deficiência, ou está muito enfraquecido, aí nós não conseguimos. Mas isso é um conjunto de pessoas que têm esse sistema imune deficitário, ou enfraquecido, ou despreparado, ou que já está sobrecarregado com outras coisas. Entende? Então não é você vai pegar o coronavírus e você vai morrer. Não, você vai pegar o coronavírus e não há como deter uma virose, você pode diminuir, você pode baixar a virulência, você pode fazer com que a onda da virulência não seja uma tempestade, mas seja uma marola, dando mais chance da comunidade, da população gerar a sua imunidade e a sua proteção, mas você não detém um vírus. O vírus ele vai indo, ele vai se alastrando. Certo? E então, o que é mais importante é você se preparar para o vírus. Né? E aí você tem que preparar o seu sistema imunológico para o vírus. E esse preparo do sistema imunológico a gente deve fazer diariamente. Agora, mais ainda. Então, tem coisas básicas que nós temos que cuidar. O primeiro é respirar. Respirar um bom ar. E às vezes a máscara pode nos atrapalhar. Então, e que é uma outra discussão. Existe uma corrente que diz que a máscara protege o sintomático de jogar o vírus na comunidade, no ambiente. Né? Mas não protege alguém de respirar esse vírus. Então, há também todo esse conflito de informações, porque pesquisas mostram ora uma coisa, ora outra, que faz parte de toda nova descoberta médica ou científica. Claro. Né? Mas o respirar é muito importante. Então, tem que ter um momento em que eu
tenho que exercer o meu direito de respirar sem a máscara. É claro que não vai ser em Sim, público para não gerar nenhum conflito ou claro. desconforto, ou até mesmo contaminação. Mas a gente tem que ter, em algum momento, abrir a janela lá. E aqui em Garopaba temos o privilégio de ter um ar limpo, de ter um ar, né, com uma maresia, e a maresia também é saudável, inclusive a maresia ajuda a limpar, né, o ar. Então, temos que respirar bem, antes de tudo. E aí, respirar bem tem um prejudicador muito grande da nossa respiração e que nós podemos lidar com ele, aproveitar. E você falou também outro momento que foi o ato, por exemplo, de fumar, porque o ato de fumar prejudica a nossa respiração e prejudica a respiração de quem está ao nosso entorno respirando, absorvendo aquela fumaça. E a fumaça do cigarro tem já descoberto 4.780 substâncias químicas nocivas. Né? Então, Credo. realmente, Uhum. o cigarro é algo que diminui a nossa imunidade e diminui a imunidade de quem está respirando a fumaça. Eu não tenho nada contra os Uau. fumantes. Sempre digo que os fumantes são uma vítima da nicotina. A nicotina enganou eles, né? Porque eles têm a nicotina como um amigo, alguém que lhe acolhe, que lhe acalma, que lhe alivia as Uhum. angústias, ainda mais no momento desse, né? Vai dar mais vontade de ter a nicotina no cérebro para aliviar, mas realmente o que eu tenho é contra o ato de fumar, contra o cigarro em si, não contra o Sim, fumante. Inclusive, ajudo muito sim. os fumantes a conseguirem vencer Ah, esse vício, essa vontade. E hoje temos instrumentos ótimos para ajudar, né? O próprio chiclete de nicotina, ele consegue ajudar o fumante a aliviar um pouco a vontade de fumar e conseguir vencer a sensação desagradável de ficar sem a nicotina do cigarro. Mas esse é um ato que realmente pode nos ajudar, de respirar melhor. Uma delas é é se verdade. abster, né? Com cuidado, com ajuda, de repente, com o chiclete de nicotina, como eu digo, e com outras metodologias, como a meditação, como uma atividade física, como uma atividade de distração, para conseguir vencer o cigarro sem sofrer tanto, né? Sem se sacrificar, sem enlouquecer. Né? Não adianta trocar, abandonar o cigarro e ficar desnorteado em relação a isso. Né? Mas esse é um cuidado importante, por exemplo. Né? A segunda coisa mais importante para o nosso organismo, depois de oxigênio, né, de um bom oxigênio, você sabe qual é, Cris? Adivinha? Sim. A segunda coisa mais importante depois do respirar? Não, não é. Não, não é só. Também são importantes, mas não é a segunda mais importante. Hã? Qual é que você disse? É dormir. O dormir. Sim, claro. Mas é muito importante para o nosso sistema imunológico. Tá um pouquinho atrasado. Dormir. Para o nosso sistema imunológico, é mais importante a gente dormir bem do que se alimentar bem. Olha, né? Então, Doutor Rota congelou aqui. Deu estabelece. uma congelada aqui. Eu não sei se É, você chegou a. Uhum. Eu, pelo menos, não acompanhei ali até
Dormir bem, eu só peguei até ali, Dormir bem. que a gente estava falando, as pessoas não imaginam. Inclusive, eu achei que era comida, né? Achei que era Não, alimentação, vitamina D, sol. E é dormir, e também as são pessoas não importantes. valorizam isso, de Isso. dormir. Tem pessoas que dormem 4, 5 horas só por noite. É. Eu estava explicando que é justamente no dormir que o nosso corpo se restabelece, que as nossas células se fortalecem, que o nosso sistema imunológico se regula, enfim, que inclusive o nosso sistema neurológico e psíquico consegue restabelecer um equilíbrio. Então, para nos fortalecermos, é importante dormir bem, Ah, que mais do que importante. E comer quantas bem. horas, na verdade, seria esse dormir bem? E talvez não só as horas, mas de repente que forma que as pessoas. O senhor falava ali um pouquinho antes de ver uma notícia ruim e dormir, eu acho que foi isso, né? A gente sempre Justamente. ouve falar que não, coloca uma meditação, coloca uma música clássica, né? Alguma coisa, Isso. ficam lá vendo o último jornal com aquelas notícias terríveis, o cara vai É. dormir. Ou olhando as redes sociais e morrendo de inveja do outro que tem o que você não tem, né? Ou que fez a viagem que você não fez, né? Enfim, mas esse estresse antes do sono realmente prejudica o sono. E o importante não seria tanto a quantidade de horas, mas a qualidade de horas. Claro, é preconizado de 7 a 8 horas de sono, mas muitas vezes com menos de 7 horas, se você conseguir organizar e programar bem o seu sono, você consegue ter a qualidade necessária para se restabelecer de maneira saudável. Mas realmente esse Claro. preparo para o sono é muito importante. Esse estímulo negativo ou esse estímulo vibratório de ansiedade, de agitação, de preocupação antes do sono realmente traz um prejuízo muito grande para o sono, né? Então, redes Claro. sociais e telejornal e filmes de terror, filmes de ação, filmes de drama que vai mexer no seu psíquico não vai ajudar no seu sono. Um bom livro, uma boa música, uma meia luz, uma meditação, uma oração, isto com É, certeza vai trazer um melhor preparo para o descanso da mente e do corpo, né? claro. Isso é bem E aí legal. E com depois, relação. Ah, tá. Não pode falar, eu ia dizer só com relação à alimentação, que as pessoas se preocupam tanto e fazem, às vezes, também besteiras, né? Começa, ah, fulaninho falou isso, eu vou lá, vou comer aquilo. E acho que cada organismo também absorve de maneira individual, né? Enfim. de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? E de nutricionista, e de psicólogo, e de assistente social, e de técnico de futebol, ainda mais agora com as redes sociais, que graças a Deus todo mundo pode colocar as suas opiniões. Então, Sim. e a gente fica nessa guerra de informações, nessa loucura toda. Mas são coisas muito básicas, não existe mágica, são as coisas muito básicas. Depois de uma boa respiração, um bom ar, depois de um bom sono, o mais importante é Água. Olha aqui, ó, a gente está com um copo igual até, ó. uma Tintim. boa hidratação. Tchim, colega, ó, nem Copinho combinamos, igual. hein? Olha que vibração, né? Estamos na mesma vibração aí. Tintim. É o copo da Isso aí, eu só sei É o comer copo aguinha. das lojas americanas, eu acho que é, né? Aquele bem. Eu acho que sim. Vamos pedir para as lojas americanas patrocinar a nossa É, live, patrocinar, então. botar aí, né? Plim, plim! Querida, olha só que Faturar. coincidência. Muito bem. Mas água, água. Nosso corpo, 2/3, pelo menos, nosso corpo, e em alguns organismos mais, são compostos desse líquido tão nobre e que também temos em abundância, graças a Deus, aqui não nos falta. E temos que ter qualidade também nessa água, né? Ele diz, ah, mas pode ser refrigerante, pode ser suco, pode ser chimarrão, pode ser chá. Olha, por um lado até pode, mas nada substitui uma boa água limpa, principalmente uma água mineralizada, uma água de um pH mais alcalino, né? Não ácida, enfim. Mas a água é primordial para estabelecimento, até na recuperação das questões, porque é a água que nos limpa. A água é que tira todos os metabólitos que o nosso organismo não suporta ou não precisa, é ela que excreta aquilo que está intoxicando e sujando o nosso organismo.
Então, a água é imprescindível para a saúde e para a imunidade. Tá? E Coisa logo, boa. e logo seguido da água, daí sim a alimentação. Essa. E aí a alimentação é quase como chover no molhado. Né? Todos nós sabemos que precisamos buscar o mais natural possível, aquilo que mais diretamente vem da terra. As frutas, as verduras, os vegetais, né? Enfim, aquilo que realmente é pouco processado. Quanto mais processado, quanto mais industrializado, quanto mais beneficiado, né, mais tóxico vai ser, menos nutrientes vai ter. É um açúcar mascavo, é um açúcar cheio de minerais, cheio de vitaminas, rico em ferro. Um açúcar cristal é um açúcar que só tem a glicose beneficiada e há outros produtos ali químicos que acabam não nos trazendo benefício para a saúde. Só para dar o exemplo do açúcar, mas podemos falar do arroz. O arroz integral é aquele que tem a mais fibra da casca, o arroz polido, o arroz tipo 1 é aquele que só tem o amido. Enfim, então isso é algo que nós conhecemos bem já, não tem por que a gente ficar batendo tanto, mas que é sempre importante lembrar. Né? E os alimentos funcionais, aqueles alimentos que além de nos trazer nutrientes, nos trazem saúde, como a aveia, como muitos tipos de frutas com mais fibra, enfim, que também temos várias indicações e temos vários lugares onde buscar essas informações. Mas a alimentação tem que ser realmente bem cuidada. E eu sempre digo, mas doutor, então eu tenho diabetes, não vou mais poder comer doce. Eu digo, olha, se a pessoa consegue controlar a sua diabetes, se a pessoa consegue controlar a sua alimentação no dia a dia, ela pode, em algum momento, se refestelar, se libertar destas regras de controle. Então, numa festa, num momento de confraternização, no momento que ele decide, agora eu quero ir lá no café e comer uma torta bem gostosa, isso é permitido. Eu sempre digo que um copo de Coca-Cola não mata ninguém, nem causa problema de saúde. Um copo, no aniversário, na festa, né? No momento de confraternização. Agora, a Coca-Cola, todo dia, de um grande volume, de maneira exagerada, é o que vai acabar causando, digamos assim, o dano na saúde, né? O prejuízo. Então, é Claro. o E equilíbrio a, aí do bom senso. claro. E a pandemia, eu acho que ela deu oportunidade, principalmente para as pessoas que tiveram que ficar mais em casa, de cozinhar. Então, elas mesmas, né, começaram a ouvir, nossa, é verdura, por exemplo, talos, folhas, né, as coisas que às vezes as pessoas dispensam, né, como se viu programas e até nas redes sociais falando, ó, você tem que aproveitar o talo da beterraba, a folha da cenoura e da beterraba e tal, né, os talinhos da couve, que na verdade as proteínas, as sais minerais, vitaminas, enfim, estão ali, né? Então, uma coisa que eu achei bacana é que as pessoas começaram a cuidar mais da alimentação, porque elas tiveram mais tempo também, né? Essa é uma das revoluções que está deixando acontecendo através da pandemia do Covid. Esse fazer com que as pessoas olhem mais para dentro É. das suas casas, mais para dentro de si, mais para dentro das suas comunidades, das suas cidades, enfim, está trazendo essa introspecção, essa análise interna em todos esses níveis. E aí, análise do autocuidado também, da, de cuidar da própria alimentação, cuidar do próprio asseio, do próprio corpo, de cuidar da sua comunidade, vamos ver se estamos seguindo as regras, estamos nos preservando, enfim. E trazendo, então, essa questão da alimentação, né? As pessoas estão tendo que cuidar da própria alimentação, com certeza, de uma maneira mais intensa. E também, através das redes sociais, a gente vê que as pessoas estão trocando mais informações, profissionais estão, digamos, orientando mais, trazendo Sim, sim. esta informação mais para partilhar com as pessoas que estão agora vivendo nesse momento de cozinhar mais para si mesmo e para dentro de casa, para suas famílias. Né? Claro. Doutor Rota, a questão psicológica, né? A gente, eu até comentei com o senhor o que que eu percebi, assim, nas falas das pessoas, alguns amigos, enfim,
familiares, eu noto assim que as pessoas estão mais angustiadas, talvez por não saber, né, esse como que vai ser, né, esse novo normal que ninguém sabe, não pode ser como antes, a gente sabe, né? E também a ansiedade, né? A angústia e a ansiedade. Eu acho que é até muito mais do que a depressão. Eu não sei se eu posso estar me equivocando, mas eu percebi que essas duas, a ansiedade e a angústia, elas meio que explodiram assim durante a pandemia. Eu não sei se o senhor tem essa percepção também, ou se existem outras doenças emocionais e psiquiátricas que foi um boom também nesse período. Sim, e isso já está se percebendo, inclusive, pelos próprios profissionais da saúde mental. A demanda por cuidados, a demanda por, digamos assim, sintomas cada vez mais intensos de ansiedade, de angústia, tem se apresentado de maneira real. Certo? Isso já é um consenso. A pandemia tem trazido essa questão das pessoas estarem mais sensíveis. Obviamente, pelo medo, pela insegurança, pelos riscos que sentem que podem estar se submetendo, por toda essa transformação de crise. Imagina a quantidade de empregos perdidos, a quantidade de insegurança que gerou em relação à manutenção da vida, manutenção da saúde, manutenção de uma condição de sustentação. Isso tudo, com certeza, piorou os quadros, a sensibilidade das pessoas, trazendo mais quadros de ansiedade, de angústia. E, claro, ansiedade, angústia, muitas vezes levando à depressão, mas, bem como você disse, mais essa questão do desespero mesmo, né? Do desesperar-se. E, e aí, como lidar com isso? Como fazer para conseguir trabalhar? Ela virá. Não há como o medo não vir no momento desse, até porque, infelizmente, existe uma corrente do medo acontecendo. Existem, É. e como digo, de novo, né? Essa tecnologia de conseguir fazer a informação chegar a todo mundo, todas as informações chegam, as boas e as ruins. E a informação do medo, ela incrivelmente se alastra de uma maneira que parece que é mais poderosa do que a do positivismo, a do cuidado, do acalmamento. E isso parece que é uma característica humana, do comportamento do ser humano e das comunidades humanas, né? Daquilo que causa medo, aquilo que causa pânico, aquilo que causa estranheza, ser mais rapidamente visto e absorvido daquilo que traz calma, que traz proteção e que traz orientação positiva. Mas é assim, esse é o ser humano. E aí, como lidar com isso? Uma das primeiros passos é justamente procurar evitar de se alimentar dessas informações. O que é importante para mim realmente? Qual é a informação? É aquilo que está acontecendo comigo, no meu entorno. Então, buscar informações do que está acontecendo no outro lado do mundo, numa cidade muito distante, que não tem relação com a minha cidade, só para me angustiar, é uma alimentação desnecessária. Eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo ao meu entorno, que é isso que vai me afetar. Então, essa preocupação mais imediata com o que está próximo e evitar buscar informação que não tem influência na minha vida, isso pode me ajudar a não me intoxicar tanto de coisas que vão me angustiar e vão me tornar mais sensível a esse sentimento de ansiedade e de aperto e de temor. Então esse é o primeiro ponto, é eu conseguir equilibrar o que eu vou absorver. E buscar coisas positivas também. Há muitas coisas boas acontecendo, mesmo com a questão do Covid. Há muita gente se ajudando, há muitas descobertas sendo realizadas, há muitos mecanismos sendo criados para nos fortalecer imunitariamente, para nos cuidar melhor, para melhorar o nosso meio ambiente, para equilibrar mais a nossa saúde e que está ajudando nós, a comunidade e o mundo a controlar essa pandemia. E temos que olhar também para isso. Eu sempre gosto quando no noticiário vem
senhora de 93 anos conseguiu ter alta de Covid, mostrando que com um bom cuidado de saúde, com certeza essa senhora era uma senhora que se alimenta bem, que toma o seu sol, que é outra coisa importante que tu falaste, né? Tomarmos o sol para vitamina D nos proteger. Com certeza era uma senhora que era alegre, que era positiva, e quando você vê a entrevista com aquela senhora, tu vê que é uma pessoa que tem um bom humor, uma vibração alta, que estava ali sorrindo, saindo do hospital, e que com certeza tem esse estilo de vibração mais positiva. Então, esses investimentos em se proteger daquilo que é mais negativo e ir buscar mais o positivo já traz uma grande ajuda para um melhor equilíbrio mental nesse momento tão crítico que a gente está vivendo com o Covid. Claro. E na sua avaliação, até aproveitando essa questão da pessoa ser positiva, nesse momento de pandemia, alguém que tem uma depressão ou uma ansiedade, ela pode atrair essa doença, mesmo ainda não numa escala assim, não está tão próximo dela, mas ela consegue somatizar, não psicologicamente, eu quero dizer, a pessoa é tão negativa, ela está tão vendo essas notícias e coisas, ela consegue potencializar e atrair isso para ela? Olha, há estudos mostrando, e não só em relação ao Covid, mas em relação a uma série de doenças, desde o câncer até várias outras doenças infecciosas, de quem tem um pensamento vibratório mais baixo acaba realmente ficando mais vulnerável, baixando o sistema imune. Isso já tem várias pesquisas comprovando. Por isso que se faz muitos trabalhos em relação a potencializar a capacidade da pessoa de vibrar melhor. Quer seja através de meditação, quer seja através de musicoterapia, quer seja através da dança, da pintura, através de reuniões sociais, através de encontros, através de psicoterapia, certo? E isso é outra situação que nós estamos vendo crescer bastante. Os profissionais da área de saúde mental estão conseguindo se comunicar de uma maneira mais ampla com os seus pacientes, aqueles que estão cuidando através das redes, então mantendo esse cuidado, essa orientação, e isso tem ajudado muito a dar suporte a essas pessoas que estão passando ou que já vinham com uma doença psíquica e que agora estão precisando de mais suporte. Nós estamos vendo, com certeza, na própria psiquiatria, o maior número de uso de medicações, o aumento de doses nas pessoas que já usavam a medicação, isso tudo fruto desse momento tão crítico que está mexendo com o psique realmente das pessoas, fragilizando mais as pessoas. Mas existem todos esses outros instrumentos que ajudam também, que são necessários para que a gente consiga nos fortalecer e consiga passar por essa tempestade, essa turbulência que é passageira, mas de uma maneira a não entrar tanta água no barco e ele não afundar. Mas disso precisa desse pensar sempre lá na frente. Não, na frente as coisas vão se acalmar, na frente as coisas vão estar mais tranquilas, vamos achar uma luz, um caminho para passar por esse problema tão crítico que estamos aqui. Então, esse pensamento lá na frente, porque se a gente ficar olhando só hoje, a gente realmente se afunda. Se a gente olha para frente com uma perspectiva de melhoria, que é o que a humanidade sempre consegue, melhorar as coisas, a gente também consegue aliviar essa angústia que nos pesa no momento. É isso mesmo, é verdade. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir os comentários só para ver se por acaso tem alguma pergunta aqui. E aí eu queria pedir para o senhor fazer aí, a gente agora tem mais uns 15 minutinhos, de repente, para quem está acompanhando a partir de agora, né? Eu estou conversando com o doutor Luiz Antônio Rota, que é médico de família, a especialidade dele. Aliás, ele tem esse currículo de mais de 20 anos, ele é especialista em ozonioterapia, que ele pode falar agora, e a gente está conversando sobre os cuidados com a saúde física e mental durante a pandemia. E a gente já abordou a ansiedade, a angústia, a depressão e as prevenções, tipos de prevenção. Ó, entrou ali Rafa, eu não consigo, a letra que está aqui nesse celular. Rafael Casanello, grande amigo. Rafa, e aí, Casanello? Eu vou deixar aberto para a gente Abraço no poder coração ver. aí, Rafa.
Rafael, então eu pensei de senhor fazer um breve resumo, né, do que a gente já conversou, assim, das etapas, né, com relação àquelas dicas, né, de respiração, enfim, o que a gente comentou, e aí a gente vê se alguém tem alguma questão aí. Pode ser? Ok. Certo. Eu posso falar um pouquinho do ozônio antes? Como é que fazemos Por daí? favor, Ah, por favor. é, a ozonioterapia é uma técnica de cuidado à saúde que melhora a capacidade celular de metabolismo, de regeneração e de imunidade, além de combater também os micróbios. O ozônio é uma substância composta por três íons de oxigênio, é um superoxigênio, a gente costuma dizer, O3. O oxigênio que a gente respira é O2, que é essencial para o nosso metabolismo, e o ozônio é O3. Então, é um oxigênio mais reforçado, 50% mais reforçado, dando mais potência metabólica para a célula, dando mais potência regenerativa, dando mais potência imunológica. Inclusive, esse terceiro oxigênio também ajuda muito a destruir a cápsula, por exemplo, do fungo, ajuda a destruir a membrana bacteriana, ajuda a destruir a proteína viral. Inclusive, o ozônio é usado nos ambientes para desinfetar os ambientes de micróbios, principalmente de vírus, e está sendo largamente utilizado atualmente aí no Covid, tanto para a limpeza dos ambientes como para usar no organismo para melhorar a imunidade na prevenção e no combate ao Covid. Mas é um gás com cheiro bem forte, e ele pode ser utilizado, existe o ozônio medicinal, que é feito com oxigênio medicinal, através de um aparelho específico, e aí esse gás é insuflado no nosso corpo de várias maneiras. Uma delas é através daquele aparelhinho que o médico usa para ouvir o coração, a gente coloca no ouvido e insufla o ozônio pelo ouvido, ele é absorvido pela microcirculação, pela circulação timpânica e entra tanto na parte respiratória superior quanto na neurológica e também faz essa melhora imunológica, descongestiona, faz todo um trabalho de regeneração, desinflamação do sistema respiratório superior, protegendo imunitariamente também. E também ativa, estimula a regeneração cerebral. Por exemplo, existem protocolos de ozônio para sequelas de AVC, para pessoas com déficit neurológico, para crianças com espectro autista, para Alzheimer, para pessoas que têm cefaleia, que têm enxaqueca, pessoas que têm labirintite ou zumbido de ouvido, enfim, traz todo um estímulo de regeneração e, digamos assim, potencialização do metabolismo no nosso organismo. Outra maneira de usar ozônio é em alguma lesão, por exemplo, de ombro. Machucou o ombro, distendeu, fez uma lesão de esforço repetitivo, se injeta com uma agulhinha o gás ozônio em volta daquela articulação, é absorvida e faz toda essa capacidade anti-inflamatória, analgésica, regenerativa. E faz com que o organismo consiga regenerar melhor aquela lesão rapidamente. Outra maneira também que a gente faz o ozônio é através da via retal, se insufla o gás ozônio para dentro do intestino grosso. Eu costumo explicar para os pacientes que a gente põe um pum de ozônio para dentro do intestino. E aí esse pum de ozônio, ele é absorvido, é digerido pelo sistema digestivo, levando essa capacidade do ozônio para toda a corrente sanguínea. Isso traz uma melhora de metabolismo, uma melhora imunológica para o organismo de uma maneira geral, que pode ser usado em várias situações para ajudar o organismo a vencer processos infecciosos, processos de quimioterapia, se usa ozônio concomitantemente para melhorar o sistema imune durante a quimioterapia. Muitos atletas usam ozônio para melhor desempenho também atlético, para se recuperar de provas, pós-operatórios, pré-operatórios para melhorar o corpo, para ir para uma cirurgia, ou de uma maneira geral para melhorar o metabolismo e imunidade do corpo, para manter uma saúde mais, digamos assim, fortalecida. Então, o ozônio nada mais é do que um superoxigênio. Então, eu sempre digo que o ozônio não cura nada. Ele potencializa o nosso corpo a estar mais preparado para se regenerar, se recuperar e melhorar o nosso estado de saúde, o nosso estado metabólico, imunológico e regenerativo, né? E a gente está aqui em Garopaba, se alguém quiser fazer o contato, eu posso deixar meu celular. Cris, Por favor. Uhum, é o, pode falar. é o 991336541. Depois tu pode até botar lá também, Cris, Depois eu vou colocar. no É, site lá para o pessoal, depois se eu tiver alguma coloco ali intenção. também. Que Então, legal, eu não estamos aqui sabia que era oferecendo. tão.
Eu não sabia que era tantas coisas que o ozônio provocava, né, no organismo, quantas coisas Não, e boas. tem. Até a Nath aqui tá falando, é maravilhoso, super recomendo. Nath Ai, Florescer. Nath, querida, beijo, querida. Tá falando, que É, legal. Eu não a imaginava Nath que era conhece tanta bem coisa bacana. as maravilhas do ozônio aí para a criançada. A Patrícia colocou ali a Pat. Conhece Ah, obrigado, Patrícia amor. Fabio? É, minha esposa, Oi, obrigado, amor. Pat. Tá aí, tá? Aham. Quem quiser, só Beijo, Pat. entrar. Legal, E ela já aí temos colocou também, ali. tem o ozônio que pode ser colocado na água para feridas de perna, que faz milagres. Milagres não, né? Faz uma ação benéfica, assim, realmente incrível de cicatrização e de limpeza de lesões e feridas, que às vezes demoram para fechar ou cronificam. E tem o óleo ozonizado também, que é usado para feridas, para alergias, psorias e para herpes, até para hemorroida, para assaduras, enfim, para fissuras. Ele potencializa realmente a capacidade de limpeza, degenante e também de cicatrização da pele. Enfim, a gente está à disposição aí para esclarecer quem quiser. Que Mas retornando aos legal. nossos cuidados, então, em saúde, né, Cris? Sim, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá aqui ela dando o seu, a É o Nath dizendo. depoimento, né? É, é incrível, incrível. Nas crianças é incrível como o ozônio, principalmente o otológico, faz com que elas diminuam assim de maneira drástica o uso de antibióticos, de corticoides, de descongestionantes, de antialérgicos. É impressionante o como melhora a capacidade imunológica das crianças, não precisando de todo esse arsenal de farmacêutico para os problemas de saúde. E o melhor, né? São mais saudáveis, não adoecem de maneira tão frequente, e isso traz um benefício que não tem preço, né? Para Claro. tranquilidade e para bem-estar. Mas Eu nessas vou ler épocas aqui de o Covid, depoimento dela, que eu achei bacana para falar. Ela botou assim: meu filho vivia doente, tomava muito antibiótico, melhorou muito sua imunidade, seu apetite, seu desenvolvimento. Eu não sei a idade dele, mas que bacana isso, não, né? é uma figurinha, ele é fantástico. E o bom do ozônio otológico também é que ele melhora a condição de gustação e olfato das pessoas, principalmente das crianças. Então elas ficam com um paladar melhor, ficam mais sensíveis aos alimentos mais naturais, elas passam a sentir um gosto melhor dos alimentos mais naturais. E isso acaba melhorando o paladar e as crianças acabam se alimentando melhor. Então, aquela criança, às vezes, que não tem apetite, né? Eles acabam melhorando o apetite com esse estímulo do ozônio otológico, com certeza. Né? Legal. Vamos ao resumo, então, doutor Então, Rota. nessas épocas de Covid, é muito importante, então, antes de tudo, a gente cuidar da nossa imunidade. Não temos como deter um vírus ou uma virose. O que podemos é estar mais preparados para que, quando a virose chegar ao nosso organismo, ela tenha um comportamento de que consigamos trabalhar com ela e nos defender dela. Esse é o grande mote, esse é o grande objetivo, esse é o grande segredo de conseguir vencer essa pandemia ou qualquer outra pandemia que vier. É estar preparado. Como dizia meu professor, vírus não mata. O vírus só mata se o nosso sistema imunológico não conseguir trabalhar com ele e se defender dele. Então é esse que nós temos que investir no nosso sistema imunológico. Como ter um bom sistema imunológico, uma boa saúde? Primeira coisa, respirar bem. Um bom ar, um ar limpo. E aí eu volto a dizer, entre parênteses aí, procurar então nesse momento evitar o tabagismo e ajudar as pessoas a vencerem o tabagismo. Não julgando elas, mas estimulando elas, apoiando elas a aproveitar essa oportunidade de estar investindo na própria saúde e na saúde dos seus. Então, um bom ar é o primeiro ponto. Acordar, abrir a janela, e aqui em Garopaba temos um ar maravilhoso, e encher bem o pulmão várias vezes deste ar. Né? A segunda coisa é o sono, o descanso. Nosso corpo, nossas células se regeneram, se fortalecem, se recondicionam e se fortalecem imunitariamente durante o sono. Então, o sono tem que ser algo que temos que investir com qualidade e nos preparar para o sono. E aí eu digo, não adianta olhar um noticiário cheio de notícias ruins, um filme violento ou que nos deixa angustiado, ou ir para redes sociais olhar várias notícias e várias situações que depois vão acelerar o nosso cérebro antes do nosso sono. Não, pelo contrário. Vamos fazer uma meditação, uma oração,
Vamos fazer uma leitura edificante, até mesmo uma música, ou mesmo ficar pensando numa meia-luz no nosso ambiente mais íntimo. Isso é muito importante, um sono regenerador. Terceiro lugar, aqui novamente, o nosso copo, né, Cris? Água, se hidratar. Aí 2 litros, pelo menos, por dia aí, de água pura vai trazer uma diferença muito grande para o nosso organismo. Em quarto lugar, alimentação, que é chovendo molhado, sabemos que cada vez com produtos mais naturais, com produtos com mais fibra, com produtos menos beneficiados, menos industrializados, menos gordurosos, menos adocicados, menos brancos, né? Menos farinha branca, menos gordura branca, menos açúcar branco. E eu tinha pedalado da outra vez, mas o sol, a vitamina D, inclusive muitas vezes com complemento de vitamina D, orientado por um profissional, mas tomar vitamina D nesse momento melhora muito a imunidade. Tem vários já trabalhos científicos mostrando que a melhor grau de vitamina D melhorou a imunidade, protegeu mais contra as viroses. E, em quinto lugar, atividade física. A atividade física é muito importante. Então, quer seja uma atividade que tu faz ali na frente da TV, orientado ali pelo seu educador físico, seu fisioterapeuta, enfim, o seu instrutor pelas redes sociais mesmo, mas não deixar o corpo parado. Uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, qualquer coisa, até uns polichinelos aí bem feitos, né? Tem que cuidar também com os impactos Isso. e já trazem um benefício. Não podemos ficar parado nesse momento. E cuidar aqui do nosso pensamento, como a gente disse agora, não ficar buscando todas as informações que não são pertinentes ou que não nos trazem nenhum benefício e que mais nos angustiam do que realmente nos informam. Selecionar a informação que nós vamos nos alimentar, porque a informação também é um alimento. É verdade. Deu uma Que mais? travadinha agora, mas consegui. Sim, Pois é, eu que lhe pergunto. Temos 5 minutinhos ainda. pois é. Mas, Cris, eu Mas eu acho acho que é justamente entender que esse momento deve ser usado para a reflexão. Eu costumo dizer, e vários pensadores também estão colocando isso, que o vírus faz parte da natureza. Ele não veio simplesmente para nos destruir, para nos matar. Sim, há pessoas que estão vindo a perder a sua vida por causa do vírus e talvez por outro vírus ou por outra condição de saúde acabariam perdendo também, sim, né, a sua condição de vida, mas acredito que o vírus é uma consequência natural. Nós só temos que saber lidar com ele e estamos aprendendo a lidar com ele. E o mais importante é a gente entender essa transformação que a natureza está nos apresentando. Como digo, há outras coisas acontecendo maravilhosas. A natureza está se recuperando com essa parada do homem e esse enclausuramento do homem está fazendo com que várias vertentes, várias correntes, vários processos naturais estão respirando melhor, certo? Então a é gente verdade. tem que fazer essa reflexão do todo e ver que isso faz parte de um processo evolutivo da humanidade. Só temos que saber fazer essa leitura e tentar realmente nos cuidar e estarmos preparados para tantos outros passos que a nossa humanidade vai fazer. Mas esse é um aprendizado. E temos que buscar esse aprendizado, de olhar mais para dentro, de olhar para dentro da nossa família, de olhar para dentro de nós, da nossa comunidade, porque eu acho que essa é a grande mensagem desse momento crítico que a gente está vivendo. É verdade. Coisa boa conversar com o senhor, doutor Rota, super esclarecedor, várias dicas. Depois eu vou fazer um resuminho ali, vou colocar no site, vou colocar o seu no Facebook, nas redes sociais, vou colocar o seu telefone e pedir que as pessoas entrem em contato, porque realmente é um momento que a gente está vivendo, trocar essas ideias com o senhor foi super importante.
Quero agradecer mais uma vez a sua participação no Visão Social, dessa vez pela internet, né? A gente costuma estar na rádio ali, mas enfim, né? O momento nos obriga, mas acredito que o ano que vem a gente já vai estar conseguindo voltar lá para o estúdio e aí fica o convite para o senhor participar mais uma vez. Perfeito. Importante, Cris, é justamente os meios de comunicação, esse trabalho que você, profissional da comunicação, e todos os teus colegas fazem de maneira limpa, de maneira esclarecedora. Esse é o grande, digamos, mecanismo salutar da informação. Isso é saúde. Informação salutar realmente traz a saúde mental, que traz a saúde física, traz um alento, traz uma esperança, traz um positivismo de que realmente nós podemos juntos fazer, passar pelas dificuldades e fazer um mundo melhor. Então, os meios de comunicação cada vez mais são essenciais para essa evolução e para esse equilíbrio da nossa humanidade, da nossa sociedade, do nosso bem viver. Então, agradeço a essa oportunidade, porque sem essa capacidade da comunicação que vocês exercem, nós não poderíamos estar transmitindo e compartilhando esse parco, esse pouco de conhecimento aí que nós temos e que faz bem sempre dividir e trazer para as pessoas que tanto precisam. Que legal, muito obrigada. Desejo um grande final de semana para vocês. Dá um beijo na Paty, nas meninas. Fiquem com Pode Deus, deixar. se cuidem, continuem se cuidando para que o senhor possa cuidar das outras pessoas dessa maneira maravilhosa. Com Tá certeza. bom? Vamos se cuidar também, Até a você também. próxima. Muita luz aí. Obrigado por essa oportunidade. Um grande beijo. Outro. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima. Que legal, gente. Eu vou deixar ali para vocês embaixo ali do postzinho o telefonezinho dele para que vocês possam entrar em contato, mesmo quem não mora em Garopaba. Ele é gaúcho também como eu, se eu não me engano é de Porto Alegre também. Quem sabe ele pode marcar o telefone aqui, a Paty botou 48991 336541. Quero agradecer a vocês que acompanharam a live. Ela vai ficar salva, vai para o nosso YouTube, vai estar no IGTV, vai estar no nosso Facebook, no Instagram, meu Deus, vai estar no Twitter. Eu sei que a Rudai agora se vira e coloca em todas as redes sociais. Agradecer também a equipe, a Rudai, que está sempre aí, a supervisora geral do programa, a Major também. Agradecer a audiência de vocês. Semana que vem a gente volta com uma nova pauta na quinta-feira. Hoje a gente fez na sexta-feira por causa da agenda do Dr. Luiz Rota e foi super bom a gente já chegar com essa vibe aí, com essas dicas para esse nosso final de semana, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente se vê. Beijo no coração. Até mais.